Existe um tipo de força que não precisa de anúncio, que não exige reconhecimento e ainda assim muda completamente o rumo de uma vida. Essa força se chama consistência silenciosa. Ela nasce no hábito de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está olhando, no compromisso diário que não busca aplausos, mas que constrói resultados sólidos ao longo do tempo. Diferente da exposição constante que o mundo atual tanto valoriza, a consistência silenciosa não precisa de palco nem de testemunhas. Ela acontece nas escolhas pequenas, quase invisíveis, que se acumulam dia após dia até se tornarem uma muralha inquebrável. É nesse terreno discreto, solitário e persistente que os verdadeiros gigantes da história foram formados. Porque o que sustenta grandes conquistas nunca foi a grandiosidade de um momento, mas a soma silenciosa de milhares de passos firmes, dados com disciplina, sem alarde, sem pressa, apenas com a certeza de que cada repetição constrói o futuro. Evoluir sem provar nada é um dos maiores atos de liberdade que alguém pode experimentar. Significa caminhar todos os dias com firmeza, sem a necessidade de exibir cada passo, sem alimentar o ego com validação externa, sem depender de aplausos para seguir em frente. Nesse processo não há distrações, apenas você, sua consciência e o próximo movimento. É uma evolução que não se preocupa em convencer os outros, mas em honrar a própria verdade. Enquanto muitos gastam energia mostrando o que estão fazendo, você direciona sua energia para simplesmente fazer. Não há negociação com distrações, não há espaço para desculpas. É o silêncio que fortalece sua mente, sua resiliência e sua clareza, porque cada ato repetido sem plateia constrói um alicerce interno inabalável. No fim, aqueles que realmente vencem não anunciam o que vão realizar. Eles apenas realizam e deixam que os frutos falem por si. O poder da repetição é o que realmente transforma intenções em identidade. Não é uma decisão grandiosa que molda o seu caráter, mas as pequenas escolhas feitas de forma consistente todos os dias. Cada vez que você acorda no horário certo, cumpre uma tarefa simples ou se recusa a quebrar uma promessa feita a si mesmo, você está repetindo um ato que fortalece sua disciplina. Essa repetição diária, muitas vezes silenciosa e até invisível, é o que esculpe sua mente e define quem você se torna. As pessoas tendem a subestimar o valor de um único gesto bem feito, acreditando que precisam de algo épico e imediato para mudar de vida. Mas é exatamente o contrário. É no ato comum, repetido com intenção e constância, que a verdadeira transformação acontece. Porque aquilo que você pratica em silêncio todos os dias, cedo ou tarde, se manifesta em público. A repetição é a chave que abre a porta da grandeza. A persistência invisível é aquela força silenciosa que mantém você em movimento mesmo quando não há resultados aparentes, mesmo quando tudo ao redor parece sugerir que seria melhor parar. É continuar firme quando o retorno parece distante, quando a colheita ainda não chegou e ninguém está prestando atenção. Essa persistência não nasce do aplauso, nem da expectativa de reconhecimento externo. Ela brota de uma decisão interna, de um compromisso que você já fez consigo mesmo e que agora simplesmente honra. O persistente silencioso não precisa anunciar sua resiliência, porque ela está impressa em cada ato mantido, apesar das dificuldades. Persistir quando ninguém acredita, quando ninguém vê, é plantar raízes profundas demais para serem arrancadas. É nesse esforço invisível que o caráter é moldado, que a paciência é treinada, que a fé no processo se fortalece. Cada dia de persistência sem plateia é uma pedra sólida colocada no alicerce de uma vida extraordinária. A vitória silenciosa é aquela que não precisa ser gritada nem exibida, porque já é grande demais dentro de quem a conquistou. Ela não acontece no momento em que os outros percebem, mas no instante em que você cumpre o que prometeu a si mesmo, no momento em que prova, apenas para o seu coração,
que é capaz de ir além do que imaginava. Essa vitória não depende de medalhas, aplausos ou holofotes, porque o verdadeiro prêmio é a transformação interna. Vencer em silêncio é libertador. Você não precisa convencer ninguém do seu valor. Apenas vive a consequência natural daquilo que construiu em segredo. Enquanto o mundo espera espetáculo, você segue acumulando conquistas discretas que, no tempo certo, tornam-se inegáveis. O silêncio, nesse caso, não é ausência de celebração, mas a forma mais pura de grandeza, porque a verdadeira vitória nunca esteve no olhar dos outros, mas na certeza íntima de que você venceu a si mesmo. A transformação discreta acontece aos poucos, quase imperceptível, como uma semente que rompe a terra em silêncio até se tornar uma árvore firme e imponente. É o tipo de mudança que não busca holofotes, mas que, inevitavelmente, se revela quando a consistência começa a dar frutos. Essa transformação não acontece da noite para o dia, nem em um único gesto grandioso. Ela nasce da soma de pequenas escolhas que, repetidas com paciência, moldam uma nova identidade. Aos olhos de fora, pode até parecer que nada mudou, mas dentro de você, cada passo foi um tijolo colocado no alicerce de algo maior. E então, de repente, quando menos se espera, essa mudança se torna visível, não porque você a anunciou, mas porque sua vida passou a refletir o que você construiu em silêncio. A verdadeira transformação não precisa de testemunhas para ser real, porque o maior impacto dela está em quem você se torna, e não no que os outros enxergam. A constância solitária é o que separa aqueles que sonham dos que realmente constroem. É o ato de permanecer firme mesmo sem incentivo, de seguir executando suas tarefas, quando não há ninguém para observar, elogiar ou validar. Nesse espaço solitário, você descobre que a verdadeira força não nasce do apoio externo, mas da sua própria decisão de continuar. Ser constante sozinho é desafiador, porque a mente insiste em buscar atalhos e o coração, muitas vezes, pede descanso. Mas é justamente aí que a constância mostra seu valor. No silêncio das escolhas diárias que parecem pequenas, mas que, somadas, se tornam inquebráveis. A constância solitária não é sobre resistir por um dia ou uma semana. É sobre criar raízes que sustentam uma vida inteira de progresso. Quando todos os motivos externos falham, é essa força interna que mantém você de pé, construindo no silêncio aquilo que um dia falará por si só. A paciência oculta é uma virtude rara em um mundo que cobra pressa o tempo todo. Ela ensina que os maiores resultados não surgem da ansiedade, mas da capacidade de esperar e confiar no processo. Ser paciente em silêncio não significa passividade, mas sim continuar plantando, regando e cuidando do que precisa ser feito, mesmo sem ver sinais imediatos de crescimento. É suportar a espera sem desespero. É acreditar que o tempo certo vai chegar, mesmo quando tudo parece demorado demais. Essa paciência escondida é uma força poderosa, porque impede que você desista no meio do caminho e garante que, quando a colheita vier, ela seja abundante e duradoura. É no silêncio da paciência que a maturidade é construída, que a mente se fortalece e que o coração aprende a confiar no invisível. A paciência oculta não busca atalhos, porque sabe que o tempo é aliado e não inimigo de quem persiste. A identidade que você constrói nasce de cada escolha repetida em silêncio, de cada hábito cultivado sem precisar de reconhecimento. Não é definida apenas pelo que você deseja, mas principalmente pelo que você faz constantemente. Se você se entrega à procrastinação, à fuga ou ao auto-engano, está moldando uma versão de si mesmo que falha consigo mesmo. Mas se você repete esforço, foco e disciplina todos os dias, está construindo uma identidade forte, confiável e íntegra. Essa prática diária não gera apenas resultados visíveis, ela transforma quem você é por dentro. E com o tempo, essa mudança se manifesta naturalmente. Seu olhar ganha firmeza, sua presença transmite autoridade
e sua energia passa a refletir a força construída silenciosamente. A verdadeira grandeza não precisa ser anunciada, porque ela se mostra por meio da coerência da sua postura, do comprometimento com si mesmo e da constância das suas ações. A simplicidade que constrói é o segredo de quem alcança resultados extraordinários sem complicar o que é essencial. Não é preciso fórmulas mágicas nem estratégias complexas. O que transforma uma vida é repetir todos os dias os princípios básicos com disciplina e intenção. Ir dormir cedo para respeitar o corpo, estudar mesmo cansado para honrar a visão, dizer não às distrações e sim ao que fortalece. São escolhas pequenas, mas poderosas, quando mantidas com constância. A verdadeira transformação acontece fora dos holofotes, silenciosa, longe da comparação e da ansiedade. Cada passo simples repetido com coragem constrói uma força interior que ninguém pode tirar. A simplicidade, nesse contexto, não é fraqueza, mas a base sólida sobre a qual se ergue a disciplina, a consistência e, finalmente, a grandeza. Um dia vai valer a pena. Todo o esforço silencioso, toda a prática feita sem plateia, cada decisão de honrar seus compromissos consigo mesmo, mesmo quando ninguém vê, está construindo algo que se tornará visível no tempo certo. A sua força será notada, a disciplina será admirada e a mente será respeitada. Não por sorte ou acaso, mas pelo trabalho consistente que você fez em silêncio. Aquilo que você cultivou longe dos olhos dos outros será seu legado, porque as escolhas pequenas e diárias moldam uma jornada inteira. A glória verdadeira não grita, ela se sustenta. E quando florescer, terá raízes profundas, fortes o suficiente para resistir a qualquer tempestade. Você não está fazendo isso para impressionar, mas para se tornar a pessoa que sabe que a transformação real sempre se impõe por si mesma.